Fala aí, galera da Liberdade Financeira, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de novo aqui no canal. E imaginem um cenário, no dia 1º de janeiro de 2026, vocês acordam e de repente vocês não têm mais nada, vocês não têm dinheiro nenhum na sua conta, vocês não têm investimentos, vocês estão começando do absoluto zero. Mas um detalhe, vocês ainda têm todo o conhecimento que vocês têm hoje. Vocês não vão começar do zero, vocês vão começar sem dinheiro, mas o conhecimento, ele fica com vocês. Se isso acontecesse comigo, eu acho que eu teria uma vantagem absurda. Porque quando eu fiz meu primeiro investimento lá atrás, eu não tinha esse luxo. Eu joguei horas e horas aí no lixo pensando em ações aleatórias, correndo atrás do hype e tentando adivinhar qual que seria a próxima grande tacada. Eu demorei anos e anos aí para entender que investir não precisa ser complicado, só precisa ser constante. E se você acordasse hoje com R$ 0 na sua conta, mas com todo o conhecimento que você tem, qual seria a primeira coisa que você faria? Comenta aqui embaixo que eu quero entender o que você faria. Se você faria as coisas que eu, se você faria coisas diferentes. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu recomeçaria em 2026, ou como eu posso começar em 2026. Passo para construir um patrimônio mais rápido e o mais importante, com muito menos estresse, com muito menos dor de cabeça, com muito mais conhecimento. Se você quer evitar os erros que eu cometi e acelerar a sua jornada, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque o plano de hoje é ouro puro, vocês vão adorar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que em 2026, dinheiro parado é dinheiro que está morrendo, é dinheiro que está perdendo valor. Imagina, se você conseguir juntar 1.200, você tem duas escolhas, guardar ou investir. Muita gente acha que guardar é o caminho mais seguro, que você nunca vai perder porque aquele dinheiro está guardado. Mas os números eles contam uma história bem diferente. A inflação ela está aí comendo os seus rendimentos, a inflação ela está aí diminuindo o valor do seu dinheiro a cada dia. E isso significa que o custo de tudo, exatamente tudo, do seu aluguel, do supermercado, da conta de luz, da água, da internet, do cafezinho, tudo está subindo silenciosamente. Se você gasta 3.400 por mês hoje, com 3, 4% de inflação, no ano que vem você vai precisar de 3.600 para comprar as mesmas coisas. Não parece muito, mas no longo prazo é um desastre. Por exemplo, aqui no Brasil, R$ 100 há 30 anos atrás, eles valem hoje por volta de apenas R$ 14, de 13 a R$ 14. Não é quase nada. Foi uma queda de quase 87% do nosso valor. A inflação comeu 87% do valor do nosso dinheiro em 30 anos. Imagina o que ela vai fazer daquilo para os próximos 30. E é por isso que você precisa investir, é por isso que você precisa cuidar do seu dinheiro e não só guardar ele. Eu não estou com um sorvete aqui, é um café. Mas pensa no seu dinheiro como um sorvete no dia de sol. Se você ficar parado só olhando para ele, ele vai derreter, ele vai sumir, ele não vai valer nada daqui a algum tempo. E guardar dinheiro é exatamente isso. Talvez esse cafezinho que custe R$ 4 em janeiro, R$ 5, ele vai custar 5,12 em dezembro. Ele vai ficar um pouquinho mais caro. Se você deixa seus 1.200 no porquinho lá, parado, debaixo do seu colchão, eles vão continuar sendo os mesmos 1.200. Mas só que agora eles vão comprar menos café, eles vão comprar menos internet, eles vão comprar menos aluguel, eles vão comprar menos coisas para você. Eu tenho uma pergunta aqui rápida para você. Você já percebeu algum produto que subiu de preço de uma forma absurda nos últimos meses aí na sua cidade? O que foi? Me conta aqui nos comentários para que a gente consiga entender e ver o valor da inflação do que ela está fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Agora, se você coloca esse mesmo dinheiro que você tem aí no Tesouro Direto, que está te gerando 15% junto com a inflação, mas talvez uns 10% acima da inflação, 9% acima da inflação, esses 1.200 que você tem vão ser muito mais valorizados aí no longo prazo. Isso é muito melhor, com certeza. Você não vai estar empatando nem perdendo com a poupança ou com deixar o seu dinheiro embaixo do colchão. Você vai estar ganhando e muito. E para construir riqueza de verdade, a gente precisa mudar de nível. A gente precisa sair da posição que a gente está hoje e começar a mudar a nossa mentalidade. A gente precisa parar de ser aquela pessoa que só pega dinheiro emprestado do banco, e a gente precisa ser aquela pessoa que empresta dinheiro para o banco, que empresta dinheiro para as empresas, que empresta dinheiro para o país. A gente precisa ser o emprestador e não o tomador de empréstimo. E aqui que entra a grande virada de chave. Quando a gente poupa, quando a gente investe, o banco, o governo, as empresas, elas pagam juros, elas pagam rendimentos pelo nosso dinheiro, pelo dinheiro que a gente está investindo, pelo dinheiro que a gente está emprestando para elas.
Olha, por exemplo, as ações da Apple. Se você tivesse comprado uma ação da Apple lá em 2010, cerca de $10, hoje essa mesma ação valeria mais de $200. Isso sem contar os dividendos que ela te paga aí. É um aumento de mais de 20 vezes. E poupar nunca vai te dar esse tipo de retorno. E o que é mais legal, qualquer pessoa pode investir em ações da Apple, em ações da Coca-Cola, em ações da Nvidia, da Petrobras, em ações do Itaú. Isso é muito democrático, qualquer um pode estar fazendo isso. Toma cuidado, porque nem toda empresa é uma Apple da vida, nem toda empresa é uma Petrobras, nem toda empresa é um Itaú da vida. Então, lembra da Blockbuster, lembra da Mesbla, lembra de empresas que existiram e foram líderes de mercado um tempo, mas hoje já não existem mais. Quando você investe em uma única empresa, em um único ativo, é como você plantar uma árvore e rezar para que nenhuma praga atinja aquela árvore. Se a árvore morrer, você fica sem nada. E uma coisa inteligente para você fazer é que, ao invés de você plantar só uma árvore, você pode plantar o pomar inteiro. Porque se uma árvore ou duas adoecerem e morrerem, você ainda vai ter o restante do pomar para que você consiga colher as suas frutas, para que você consiga colher os seus frutos. No começo da minha vida nos investimentos, eu era aquela pessoa que passava horas aí a fio estudando cada detalhe das empresas, estava assistindo vídeos sem fim e seguindo aí cada notícia. Eu achava que eu estava sendo esperto, eu achava que eu estava me dedicando, eu achava que eu estava um passo à frente aí de todas as outras pessoas. Mas, na verdade, o que eu estava fazendo é tornando tudo muito mais difícil, tudo muito mais arriscado. E foi no meio disso tudo aí que eu descobri os ETFs. Me conta aqui nos comentários, você já ouviu falar dos ETFs, o que eles fazem, como que você pode investir nesses ativos, ou você não tem a mínima ideia do que são esses ETFs aí para você? Um ETF é como você comprar uma cesta pronta. Você não compra uma cesta, você não monta a cesta, você já compra ela preparada para você. E algumas empresas, tanto lá de fora quanto do Brasil também, elas montam essas cestas com centenas de empresas diferentes. Por exemplo, a gente tem ETFs aí que seguem o S&P 500, o S&P 500, lá dos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas americanas, como a Apple, Microsoft, Amazon. A gente tem ETFs que replicam a Bolsa Brasileira, a gente tem ETFs que replicam ações de todo mundo, a gente tem ETFs que misturam ações com títulos do governo, com títulos de empresas. Então a gente tem aí os mais variados ETFs para os mais variados gostos. Mas a diferença aqui é que quando a gente investe em um ETF, a gente tem muito mais segurança, porque a gente não está investindo em apenas uma árvore, mas sim a gente está construindo todo um pomar. E se uma empresa, se uma árvore daquele pomar for muito mal ou morrer, não tem problema, porque a gente ainda vai ter todas as outras contra ou balanceando aquela que foi muito mal. Mas antes de você sair comprando qualquer ETF, fica aqui comigo que eu quero conversar um pouquinho mais sobre investimentos com você. Imagina que você parcelou algo aí no seu cartão de crédito e agora você deve R$ 5.000 com uma taxa de 23% todo ano, por exemplo. Todo mês você paga uma parte, mas os juros, eles continuam aí te comendo vivo. E ter dívidas assim com juros extremamente altos é como você tentar dirigir o seu carro com um pneu furado. Você pode até parar para encher o pneu de vez em quando, mas ele vai continuar vazando, ele vai te atrasar e você corre o risco de nunca chegar no seu destino. E se você tem um dinheiro aí sobrando, aqui a regra ela é clara, a premissa aqui ela é clara. Você precisa quitar sua dívida primeiro. O retorno que você ganha quando você está investindo na bolsa de valores pode não se comparar ao retorno que você tem que pagar das suas dívidas, esses 23%. Então é importante que você consiga quitar primeiro, antes de investir essas dívidas com altos juros, para que você consiga investir de uma forma melhor. E a segunda coisa que eu queria falar com você é sobre a sua reserva de emergência. O investimento ele é para longo prazo, ele precisa ser para longo prazo. Você só vai mexer no seu dinheiro dos investimentos daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Mas a vida acontece, seu notebook quebra, seu carro quebra, você precisa mudar de lugar, você precisa comprar um computador novo, você tem um imprevisto familiar, você tem um imprevisto com a sua saúde. Se você não tiver uma reserva de emergência, você vai ser obrigado a vender os seus investimentos na hora errada. E com isso você pode estar perdendo o poder aí dos juros compostos. Então você precisa, no mínimo, ter de 3 a 6 meses do seu custo de vida na sua reserva de emergência, para que você esteja pronto e preparado para situações como essas, talvez contra o seu emprego, contra
a sua saúde, porque coisas acontecem, a vida acontece, então você precisa se preparar para momentos como esse. Por isso, a reserva de emergência, a sua reserva financeira de longo prazo, ela é extremamente importante. E vai lá, me conta aqui, onde que você está com a sua reserva de emergência, com a sua reserva financeira? Você já sabia que você precisava ter uma reserva financeira ou você nunca tinha ouvido falar sobre isso? E se você já tinha ouvido falar sobre isso, você já conseguiu construir a sua reserva financeira? Onde que você está? Você já está a 10%, 50%, a 100% da sua reserva? Me conta aqui nos comentários, vai ser muito legal saber aonde que você está aí nas suas finanças. E uma vez que as suas dívidas elas estão controladas e a sua reserva ela está ok, você está pronto para começar a investir. E você não precisa de muito. Muita gente acha que precisa de 1.000, 5.000, 10.000 reais para você começar a investir, mas a verdade é que você pode começar a investir com R$ 1. Você pode investir com R$ 10. Eu já mostrei isso lá no meu canal do Instagram, eu comprando ações aí por volta de R$ 10, fundos imobiliários por volta de R$ 10, e você consegue até comprar uma ação com R$ 1, não tem problema nenhum. E o segredo aqui no começo, de quando você está começando a investir, não é se você vai investir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais todo mês. Você pode investir R$ 1, R$ 10, R$ 50, não tem problema nenhum. O segredo não é a quantidade, mas a constância que você faz isso. Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando você estiver ganhando um salário muito maior, porque eu tenho certeza, se você entende de investimentos, você vai estar buscando ganhar mais dinheiro, e quando você já estiver ganhando mais dinheiro, você vai ter esse hábito consolidado em você. Você já vai ter esse costume, já vai ter esse hábito de estar investindo todos os meses. Seja R$ 1, seja 10, seja 1.000, seja 5.000, seja 10.000. E agora, para fechar o nosso plano de 2026, tem um detalhe que muita gente ignora, que são as taxas. Todo ETF ele te cobra uma pequena taxa anual para gerenciar aquele fundo ali. E é importante você olhar para essa taxa porque alguns cobram 1%, 0,5%, 0,10%. Então, se eu acordasse em 2026 sem dinheiro nenhum, ou se eu tivesse começando a investir agora, a primeira coisa que eu faria é limpar as minhas dívidas com juros altos, montar minha reserva de emergência, montar minha reserva financeira, abrir a conta numa corretora e começar a olhar para ETFs que vão estar me gerando um retorno e uma diversificação bem maior. Manter a consistência, a constância, nem que seja com um pouquinho de dinheiro todo mês. E ter a consciência de que o tempo é o meu maior aliado. Eu posso não ver uma diferença no próximo ano, no próximo 2 anos, mas daqui a 10, daqui a 15 anos, eu vou ver os meus ativos crescendo de uma forma exponencial e, se Deus quiser, no futuro, conseguir viver com a renda dos meus investimentos e não com o meu trabalho ativo, mas sim com o meu dinheiro, fazendo com que o dinheiro trabalhe para mim. Então, esse é o jogo do investimento. Galera, é isso que eu queria trazer para vocês, como que a gente consegue recomeçar em 2026 ou como que a gente consegue começar do zero em 2026. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e não deixem de me contar qual dessas etapas que eu falei aqui para vocês, que vocês estão hoje. Vocês estão quitando as suas dívidas? Vocês estão montando a sua reserva? Vocês estão escolhendo o primeiro investimento aí de vocês? E conta aqui embaixo, e se vocês quiserem ajuda em cada um desses processos, não deixem de me mandar uma mensagem. Eu vou deixar aqui o link das minhas redes sociais, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem deixar aqui nos comentários, vocês podem falar comigo. Vai ser o maior prazer do mundo tentar ajudar vocês aí no que for necessário para que a gente consiga a nossa liberdade financeira. Galera, espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem de deixar o seu like. Compartilhem esse vídeo aí com quem vocês acham que precisa conhecer um pouco mais sobre investimentos e eu espero que vocês estejam aqui na semana que vem. Um abração!